enquanto remante canta nebrion dell'aria, Rei como no brande revesteia, o teu servo remante estiver transmitindo o que vem do teu coração. Senhor, mais uma vez queremos sentir, meu Deus, a tua graça, a tua presença. Vai renovando enquanto o Senhor prega, vai curando enquanto Ele prega, vai renovando, vai batizando, porque a casa é tua, a palavra é tua, o poder é teu e a glória é tua, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu te dizer, diante de um culto tão maravilhoso, diante de uma presença de Cristo maravilhosa como essa, eu estou muito feliz por o Senhor achar graça em nós para que pudéssemos estar aqui participando. Louvo a Deus pela vida desse casal lindo, maravilhoso. Eu não sei se foi tirado do pastor, não sei se foi tirado do manequim perfeito, mas olha, é um casal lindo, viu, irmão? Meu Deus, depois vocês mandam a foto aí para nós, né? Os dois juntos, uma bênção. Eu amo muito vocês são muito queridos, eu e minha esposa admira muito vocês, são maravilhosos. Pastor, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos, né, aqui na casa do Pai, em nome de Jesus. Temos abençoado, cadê o varão de guerra? Ele está lá, aquela bênção, aquele vaso, mas depois eu vou dar um abraço nele, em nome de Jesus, amém? Conhecer alguns irmãos e irmãs, testemunhos maravilhosos, nossos amados irmãos, que coisa linda, né? Maravilha, como é maravilhoso, irmãos, e nós sentimos essa graça, essa alegria. Aí ele está aqui, mano, ele está aí, essa bênção. Que Deus abençoe a tua vida, viu, minha bênção? Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que toda a igreja pegasse a palavra de Deus com muito amor e carinho. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Louvo a Deus pela minha esposa, pela minha segunda mãe também, sempre cuidando da gente de uma forma maravilhosa. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 4. E vamos ler a parte A do versículo em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória, está todo mundo afiado. Que diz assim: e todos foram cheios. Dá para repetir essa frase, irmão? Calma, para nós não se dividir, eu vou falar e você repete, que é muita coisa, né? Vamos dizer assim: e todos foram cheios. E todos foram cheios. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus, salmodiando ao Senhor no seu coração, adorando ao Senhor, abrindo os vossos ouvidos. Aleluia, tendo paciência agora um pouquinho também com o irmão Sandro, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, nesta noite abençoadíssima, que tema glorioso, que propósito. Toda vez que há um tema é porque há um propósito, alguém se dispõe a dizer: queremos isso, que isso aconteça, queremos que isso se suceda naquele dia. Há uma preparação, alguém vai dizer: não, mas alguém, eu estou todo o tempo olhando aquele mistério ali, que eu falei: meu Deus, que revelação do Espírito Santo veio. E eu falei: meu Deus, e vem caindo mesmo aquela coisa, quando você olha para o lado, irmãos, toda essa preparação, às vezes o olho físico olha, se agrada, mas há sempre, irmão, quando nós nos relacionamos com as coisas do Senhor, há sempre uma outra preparação, que é no mundo espiritual. E eu tenho certeza que nessa noite já temos o reflexo, a resposta de algo que começou no mundo espiritual, e a vontade de Deus, ela compartilhou com a vontade dos servos de Deus, quando eles disseram: Senhor, foram todos cheios do Espírito Santo. Aleluia! E quando o nosso amado, ele mandou essa mensagem, a gente conversou pelo WhatsApp, eu quero confessar isso, na hora que nós terminamos de conversar, aquela palavra soou no meu ouvido assim: e todos foram cheios. E de lá para cá eu não tenho dúvida, né, do que era para me falar, do que é para me falar. Eu só vou repetir aquilo que, irmãos, tem vezes que você chega aqui para pregar e diz: meu Deus, o que eu vou falar? Mas tem vezes que é só repetir aquilo que o Senhor está mandando você falar. Mas as duas
formas não é fácil, viu, irmão? Não acho que é fácil não, viu? Porque não é fácil. Mas eu quero com muita alegria expor aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Na hora que nós terminamos de falar, e aí veio essa frase nos meus ouvidos, e todos foram cheios. Houve um complemento de uma pergunta. Aqui não há pergunta, é uma afirmação. Todos foram cheios. Mas dentro desse meu coração, há uma pergunta soou. Por quê? Porque se não houvesse a continuação do versículo, você não teria a explicação do que está acontecendo. Se nós parássemos o versículo neste ponto e colocássemos mais uma interrogação e indagarmos o que está acontecendo, porque isso é a visão de quem está lá fora, dentro da casa chamada cenáculo, ninguém tinha dúvida do que estava acontecendo, mas lá fora havia uma multidão dizendo o que está acontecendo lá dentro. E se eles ouvissem alguém dizer estão cheios, a pergunta que eles fizessem era a mesma pergunta que veio na minha mente: estão cheios do quê? Diga comigo: e todos estão cheios. E todos estão cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Agora vamos colocar a pergunta: cheios do quê? Cheios do quê? É óbvio que você que é crente, você que é pentecostal já sabe toda a resposta. Mas eu quero trazer algo para você aqui ainda nessa noite. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração, é porque quando quem olha a festa de Pentecostes, o dia chamado dia de Pentecostes, quem olha o cenáculo parecendo brasas fogas acendendo na cabeça dos irmãos, já está muito ciente que isso é um cumprimento de uma promessa. Diga: cumprimento de uma promessa. A promessa que eles receberam veio de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Era um final, está acontecendo, chegou o dia, chegou o momento. Mas é óbvio que para chegar o dia de hoje, onde nós estamos aqui na igreja, não foi marcada essa festividade. Não sei quanto tempo atrás, quando foi colocado o plano de colocar essas coisas lindas aqui na igreja, houve uma contagem regressiva. A partir de tantos dias vamos ter o culto e vamos colocar o tema de todos foram cheios. O tempo está passando, e aqui também Jesus startou uma contagem regressiva. E por que essa pergunta que eu estou falando para vocês? Porque quando eu volto no tempo, eu não encontro as pessoas cheias. Quando eu volto no tempo, eu não encontro, obviamente, aqueles discípulos cheios do Espírito Santo. Eu vou encontrar pessoas cheias, mas não era do Espírito Santo. Então, quando eu digo para você, há um tempo determinado, a Bíblia ela é tão maravilhosa, eu gosto dos números da Bíblia. Quando a Bíblia vai dizer que Cristo se entrega na cruz do Calvário, há uma contagem no relógio de Deus. O relógio de Deus passa uma contagem nova. Ele morre, em 3 dias ele ressuscita. E no ato dele ressuscitar, o start de Deus vem para a nova fase. A primeira fase é porque são 3 dias. 3 dias se cumprem, ele ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscita dos mortos, começa uma nova contagem. A contagem começa e o escritor vai dizer, foram 40 dias até que aquelas coisas começaram a se cumprir. O que começou a acontecer dentro de 40 dias? Jesus começa a se manifestar ressurreto aos seus discípulos. Qual é a minha pergunta naquele momento? Senhor, por que o Senhor está aparecendo para mostrar-se e dar provas da sua ressurreição? A resposta que Deus me disse é essa: é porque todos estavam cheios, mas cada um estava cheio de alguma coisa que não poderia continuar. Para que a festa do Pentecostes acontecesse, para que o dia da vinda do Espírito Santo poderia acontecer um dia depois que Jesus ressuscitou, poderia acontecer 10 dias depois, poderia ser 30 dias depois, pudesse acontecer, mas não, o tempo de Deus é certo, o relógio de Deus é objetivo. Eu quero abrir aspas para falar para você que entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou cheia de tristeza? Por que eu estou cheio de coisas ruins no meu coração? E eu quero te dar uma informação para alguém que vai dizer: Deus, porque ainda não se cumpriu a tua promessa na minha vida? É porque primeiro Deus esvazia, para depois Ele poder encher. Eu não tenho uma vírgula nesta noite para falar para os senhores e para as senhoras que pessoas em nosso meio estão passando por um tempo de Deus. A palavra 40 dias vai te lembrar, obviamente, Jesus no deserto, 40 dias jejuando. Quando eu digo 40, você vai, obviamente, todo crente vai se lembrar de Elias também passando por aquela situação. Ali, quando eu falo de 40, você também vai se lembrar de Moisés em cima do monte para receber a mensagem de Deus. Enquanto Moisés está no monte, cultuando e dentro da nuvem da glória de Deus, 40 dias foi o prazo
carnaval. Enquanto alguém estava revestindo-se da glória, existiam pessoas criando dúvidas, cheios de rapina, cheios de um coração idólatra. Pessoas estavam cheias de idolatria. E o Deus Todo-Poderoso, será que Moisés poderia dizer: Senhor, o Senhor não está percebendo isso não? O Senhor não viu que enquanto eu estou aqui na glória, eles estão pecando? Se eles tivessem feito essa pergunta para o Senhor, a resposta de Deus seria essa: vocês vieram do Egito, eu preciso limpar o que está dentro da casa, para depois derramar a minha glória. Enquanto eles passam em 40 dias, poderia ser um prazo para chegar na terra da promessa, mas isso se prolonga para 40 anos. 40 anos é chamado o tempo de peregrinação. Diga comigo, 40 anos é o tempo de peregrinação. Estão caminhando, e dentro desse caminho Deus vai limpando, limpando, limpando. Enquanto eles vão caminhando, Deus vai tirando, vai mostrando, vai colocando o que está dentro para fora. Coisas ruins saíram para fora. Há pessoas que murmuravam, há pessoas que blasfemavam, há pessoas que tinham uma ideia assim: vamos voltar para o Egito. E tem pessoas em nosso meio que estão passando por um tempo de branco, um tempo chamado deserto do Senhor na sua vida. Mas fique calmo, fique tranquilo. No tempo determinado Deus vai chegar e vai dizer para você: acabou, agora chegou a hora de encher a tua mão, porque a glória do Senhor virá sobre a tua vida. Estavam cheios do quê? De medo, de tremores, de expectativas negativas. O que estava acontecendo? Jesus ressuscita, e a Bíblia vai dizer que algumas mulheres vão lá no sepulcro, e elas olham, veem que a pedra foi removida. E quando elas veem essa cena, elas encontram 2 anjos, mas elas não entendiam que eram anjos. Eram homens, a teofania deles era uma aparência de ser humano. E elas perguntaram para aqueles homens: vocês pegaram, foram vocês que pegaram o corpo do meu Senhor? Elas estavam todas ali apreensivas, e uma delas estava tendo dentro do seu próprio coração um grande sentimento. Ela estava cheia de algo, e ela se atormentou mais do que as outras, e virou-se, a Bíblia diz que ela foi a única a se virar diferentemente, e voltar-se para um lado onde outras não estavam olhando, à procura de alguma coisa. Esta mulher, Maria Madalena, estava sentindo a dor da perda. Eu perdi algo que ninguém pode me dar de volta. Aonde está o meu Senhor? O sentimento de perda. Eu quero dar aqui a você uma mensagem para alguém que está aqui nesta noite, que está sentindo, está cheia do sentimento de perda. Perdi isso, perdi aquilo. Talvez emocionalmente uma perda, talvez financeiramente uma perda. Eu já tive uma perda que ela mexeu com a minha emoção e mexeu também com o meu financeiro. Era uma herança, meu irmão, e eu fui vítima de algo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu dava conselho para as pessoas, mas acabei caindo no estelionatário. Ele levou a herança do meu pai, ele levou algo que eu projetei, que eu estava parado, e disse: a partir desse momento eu vou trabalhar para mim mesmo com este mistério. Mas não, ali foi permitido. Eu joelhei quando descobri que tinha ido embora. Eu me arrebentei todinho. Alguns pastores, amigos meus, apareceram na minha vida. Algumas pessoas que elas só destacaram na minha vida emocional. São pessoas que eu não chamo mais de pastor, eles são verdadeiros irmãos em Cristo. E esse sentimento, alguém nessa noite está passando aqui, e o Senhor está dizendo para você: eu vou trabalhar nesse seu emocional, eu vou trabalhar na sua vida. Talvez você está olhando para a irmã dizendo: meu Deus, ela glorifica com tanto ênfase, meu Deus, ela está glorificando com tanta alegria. Mas só Deus sabe por que está acontecendo com a Maria Madalena. E quando todo mundo está olhando para dentro do sepulcro e perguntando, falando com o anjo, ela fala: eu não quero anjo, eu quero o valor daquilo que me foi tirado. Jesus, Jesus sabe o preço que o Senhor e que a senhora está pagando para estar aqui nesta noite. Jesus sabe o quanto dolorido está sendo para você estar indo lá para poder lavar o corpo daquele que é o teu Senhor. Vamos passar um azeite, sair de casa com perfume, com especiaria, dizendo: vamos lá para despedir do amado. Não, o Senhor está dizendo para você: tu não vai se despedir não, minha filha. Por um tempo tu vai chorar, mas depois vai se alegrar. Aleluia! E a tua alegria jamais será tirada, diz o Senhor. Hoje o Senhor desce aqui nessa noite para falar para alguém: eu estou colhendo a lágrima do teu rosto e estou te direcionando para o lugar certo. Enquanto olhas para a sepultura, verás um lugar vazio, mas se verás. Eu quero pregar para alguém aqui nesta noite que vai ver o rosto do teu milagre. Ora, aquilo que Satanás tomou, deixa ele levar, mas a ressurreição virá. E o Senhor está dizendo para você: e tu não vai ver com o corpo e nem com os olhos de dor, tu verá com poder, com glória. Aí ela vira e ela vê a pensão de um homem, e a Bíblia vai dizer que ela pensou: deve ser um
jardineiro, alguém que trabalha nas redondezas, já que o jardim era fechado, já que o lugar era chique, era bonito o sepulcro. Aí ela diz, deve ser um trabalhador daqui. Eu vou lá perguntar para ele, foi o Senhor que roubou, foi o Senhor que tirou. Tem gente, meu Deus, tem gente aqui passando uma dor e está dizendo, Deus, por que tu tirou? Ai, Deus, por que tu levou? Rabaia, huracana, meu Deus, levanta a tua mão, porque vai ter cura na tua emoção hoje. Vai ter crente que vai voltar apaixonado por Jesus. Essa dor que tu está sentindo, e o Senhor está te dizendo para você, ei, lá é bom tempo, minha filha, mas tu vai ver o milagre de novo aí. Tu vai andar com o milagre, tu vai saltar com o milagre, mas no tempo de Deus ainda não pode tocar no milagre. Ela diz, espera aí, o Senhor levou. Ele diz, Maria, eu conheço essa voz. E ela olhou e disse, eu conheço essa voz da vida. É inconfundível. Levanta a tua mão, porque você conhece a voz do teu Senhor. A cura, eu imagino, aquela voz parecia que tinha mel. Eu imagino, nem a farmácia não pode combater com a voz do Senhor. Ela veio tão mansa, tão gostosa, tão gloriosa, que a mulher que estava dizendo, eu perdi, ela diz, achei. É ele. Oh, Satanás tentou mexer na tua juventude, tentou marcar a tua história no passado. Está cheio de trauma, não está? Está cheia de ânsias, de tristezas, de dores. Tem crente aqui que o Senhor está mandando eu falar, o teu trauma está aí dentro, mas o Senhor está dizendo, tu vai conhecer pela minha voz. O que eu vou fazer? Eu vou ressignificar a tua dor. Cheio de dor. Ela quer pular na garganta dele, ela quer pular no pescoço dele. Calma! Ainda não, que eu não fui ainda glorificado. Tem o tempo certo. Mas faz o seguinte: se levanta e vai anunciar que ele vive. Deixa eu olhar profeticamente para você hoje aqui. Tem gente com cabelo, um cabelo assim, um cabelo liso, um cabelo curto, um cabelo longo. Tem gente aqui, deixa eu olhar, o cabelo mais para um lado, o outro para espetado para cima. Mas não tem problema não, meu filho. A pele é clara, a pele é escura. Um está com o olho puxado, o outro está com óculos, o outro está sem óculos. O Senhor está dizendo para você, levanta e vai anunciar. Levanta e vai abrir a boca. Vem chamar os teus irmãos. Chama eles e anuncia. Uma novidade está acontecendo a partir da noite de hoje. Saindo dali, ela correu para avisar. Nesse inteirinho, 2 homens estão saindo de Jerusalém, cheios, mas não do Espírito. Conversando entre eles, acabou. A festa acabou. Pensávamos que era ele. Estavam cheios desses pensamentos. Eu pensei que era agora. Pensei que ele livraria Israel. Acabou. Não é mais ele. Não é ele. Será que virá outro? Eu pensei que era a minha vez. Eu não tenho dúvida. Quando eu digo que eu não tenho dúvida, é que eu não tenho mesmo. Nessa noite tem alguém que está com o coração cheio. Eu pensei que ia dar certo. Eu pensei que era a minha vez. Eu pensei que era eu. Talvez fizeram assim com você. É só para ter uma ideia. Você recebe, você tem agora a sua vez. Pula esse, agora a sua vez. A pessoa vem para cá, Senhor, sou teu servo. Eu ouvi Jesus pregar, eu estava no meio dos discípulos. Eu estava no meio, eu estava lá, todas as pregações, todos os cultos de Jesus eu fui. Pensei que era agora. Pensei que era a minha chance. Pensei que o milagre chegou. Pessoas que talvez estão lá com o seu laudo dizendo, era para estar curado, mas aí não está. Eu pensei, cheios de dúvida, cheios de um coração atemorizado. A Bíblia vai dizer algo que estava acontecendo. Jesus vai revelar o que estava acontecendo no coração. Quando a Bíblia fala de coração, não é esse coração que bate forte no seu peito. A Bíblia está falando da sua mente. A palavra no grego, coração, é cardia, e significa mente. É a mente deles. E Jesus está conversando com eles. Quando ele diz, o que está acontecendo com vocês? Jesus chega no meio da caminhada, estamos seguindo aqui. Aquela conversa começa a sair. Ele diz, mas eu estou vendo que vocês estão conversando no assunto. Aí você é estrangeira, não está sabendo de nada, não sabe de nada.
Você não sabe o que aconteceu, os últimos acontecimentos. Alguém vai perguntar, é Israel? Não, estou falando lá da Bíblia. Né? Os últimos acontecimentos, o que está acontecendo, você não sabe, é estrangeiro. O que aconteceu? Jesus ainda pergunta, o que aconteceu? Nós estamos com ele. Você não ouviu falar de Jesus? Que a promessa, ele fez uma promessa. Levanta a sua mão que eu quero também falar de promessa nessa noite. Quando a gente fala do dia de Pentecoste, fala de promessa. E só quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão e diga, eu creio, Jesus. Eles tinham promessa. Eles ouviram uma palavra. Eles tinham palavra. Você está entendendo? Eles tinham estudo, eles conheciam a palavra. Mas não tinham mais certeza se aquilo era real. Tem muito crente que às vezes pode receber uma mensagem no WhatsApp, um vídeo no WhatsApp e balançar o teu coração. Talvez alguém, talvez não, está repreendido. Alguém em nosso meio está com dúvida. Será que isso aí, né? Será que é real, né? Não é ser filho de crente não, filho. Ser filho, eu já fui filho de crente, mas enquanto Jesus não entrou lá no cômodo, no quarto onde eu estava dormindo, eu não soube o que é Jesus de verdade. Mas no dia que eu tive uma visão de um túnel escuro e a luz vindo lá atrás, eu nem vi o rosto, falei, é Jesus que está vindo aqui no meu quarto. Aleluia. Levanta a sua mão porque é seu momento. Eu quero falar de experiências com Deus. É a tua chance, é a tua vez, é a tua hora, está chegando. E ninguém nunca vai poder dizer, Jesus não é real para aquele que tem experiência com Jesus. Jesus está conversando com eles. Como é que vocês estão falando aí? Porque olha, Jesus falou na Bíblia que isso ia acontecer assim. Aí ele olhou para os dois e disse, insensatos e tardios de coração. Duas palavras. Insensato, que também significa tolo. Tolinho. E tardio de coração significa lento de coração. Algumas pessoas vão entrar na igreja e vão demorar até engrenar nas coisas de Deus. Mas eu quero pregar para você que talvez está na igreja tanto tempo, dizendo, Deus, ainda estou aqui meio um pé cá, um pé lá, mas eu quero dizer que Jesus vai te dar uma, meu Deus do céu, uma brasa de fogo vai descer na sua vida. E quando alguém dizer assim, olha, a Bíblia é mentirosa, então me explica o que é aquele fogo queimou dentro de mim, aleluia. Quando a brasa acender, quando Deus te der uma visão de fogo aqui hoje, eu quero que você veja o maior filósofo do mundo. Você vai dizer, então me explica, por que eu vi chama de fogo? Por que queimou meu pé? Por que minha mão tremeu? Por que me arrepiou quente? Por que eu estou sentindo essa glória? Por que tenho vontade de chorar? É porque Jesus é real e Ele está trabalhando na tua mente hoje, dentro do teu coração. Algo vai acontecer na noite. Cheios de uma incerteza. Aí Jesus começa a conversar e falar daquilo que eles já sabiam. Ele simplesmente começa a refazer tudo o que ele já tinha falado. E parecia aos olhos deles, aos ouvidos deles, uma novidade. Aleluia. Mas alguém vai dizer, mas já falou tanto que Jesus ia voltar. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar, vocês falam mais, Jesus vai voltar, mas fala detalhe. Senhor, fala mais. Eu quero dizer que a palavra de Deus vai se renovar na tua vida, minha filha. A palavra de Deus será quente, calorosa no teu lado. Levanta a mão, todo mundo agora, levanta a mão. Deixa eu dar uma profecia na sua vida. A palavra de Deus se tornar como fogo no teu lábio. Vai dar vontade de falar dela de novo para alguém. Vai dar vontade de falar dela de novo para algumas pessoas. Isso vai se chamar renovo de Deus sobre a tua vida hoje. Chegando no endereço, aí eles vão lá, olha, fica com ele, fala, tô indo embora, não, mas fica pelo menos para tomar aqui esse cafezinho, para almoçar com a gente, merenda aqui com a gente. Nem sabia o nome dele. Aí ele sentou na mesa e fez o que ele sempre fazia, do mesmo jeito. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Alguém aqui vai voltar a sentar na mesa da presença de Deus. Eu me lembro aqui falando de Jó. Jó, quando estava lá na sarjeta, no pó, ele lembrou assim, a mente dele começou a funcionar. E isso é uma coisa que vai acontecer a partir da noite de hoje. A mente de Jó começou a viajar. Aí ele lembrou, aí ele diz, olha que saudade. Aí alguém perguntou, talvez um morador de rua, talvez aquele que cuspia nele, falou, saudade do que, seu doido? Você está aí na sarjeta, todo se coçando com o caco. E ele diz, eu tenho saudade. Do que, Jó? Aleluia. A amizade do Todo-Poderoso estava lá na minha casa. Eu sentava na mesa e o Senhor também sentava. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de intimidade com Deus. Hoje é noite de ser restaurada intimidade com Deus. Vai voltar a andar de mão dada com Ele. Vai voltar a sentir a presença
começou a arder no coração. Aquilo que estava até travado era o coração daqueles homens. Talvez o que está travado, irmão, é o coração de alguém aqui nessa noite. Mas o Senhor chamou ele de ser tardio. Você demora para pegar as coisas, rapaz. Olha, ele chamou você tolo. Você não está tendo inteligência espiritual. Mas depois que Jesus conversou com ele, partiu o pão, eles entenderam. O entendimento raiou. Parece que aquilo que Paulo pregou, eu oro para que abra os olhos do vosso entendimento. Era isso que aconteceu com Cleofas e o seu amigo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú. O entendimento deles foi aberto. Ele diz: eita, é o Senhor. Porventura não ardia o nosso coração? Está funcionando. Porventura o coração não é o peito, é a sua mente pegando fogo da palavra, fogo, desejo. Levanta a tua mão nessa noite. Eu quero profetizar pela Bíblia. Esse desejo do Senhor está voltando para você. Agora estavam cheios de medo. Discípulos que andavam com Jesus, principalmente quem mais estava perto de Jesus, é quem mais temia a ausência de Jesus. Enquanto Jesus estava com ele, eles passavam no meio dos inimigos. Houve ocasião que pegaram em pedra, e Jesus vem passando assim, como alguns pregadores, bem forgado, né? Bem espaçoso assim. E o pessoal que pega pedra. Você já percebeu, talvez alguém aqui já fez esse teste espiritual. Você está cheio do Espírito Santo. Está passando lá na bocada. Está passando em lugares perigosos. Ó, é aquela ousadia, aquela coragem, né, meu? Passa aqui para... Pai, deixa o cão vir para ver. Mexe. E parece que o negócio dá tudo certo. Eu me lembro quando a gente era jovem ainda na igreja, nós fomos fazer uma visita na casa da irmã, no meio da comunidade lá, que não pode nem falar. E nós estamos lá toda alegria, cheio do Espírito Santo. Todo mundo lá, pegando a fila, aí o corredor começa a apertar. Daqui a pouco eu pensei que alguém estava com martelo, e naquela época ainda era barraco, não era alvenaria. Pó. Nós estávamos vendo, mas que barulho, parece que alguém está batendo martelo nas casas aí. Deve estar colocando uma ripa, consertando algum barraco aí. Quando viramos aqui, não era martelo, não. Era o camarada dando um na parede, quietinho, e o camarada só socando nos olhos dele. Toma. As irmãs passou, parece que não tinha ninguém ali. Os irmãos passou, parecendo que a casa da irmã era do lado. E o camarada batendo no olho. Quando ele viu, olhou, deu uma olhadinha assim, viu que passou aqui na saia das irmãs, ele parou e encostou do lado daquele que estava sendo agredido. Aí eu fui um dos últimos, mas não tem jeito, né, mãe? A língua coça. Eu falei assim: Jesus te ama, o grandão. Ele falou: amém. Aí eu falei: pô, Jesus te ama também. Aí eu era o último. Quando eu passei, o rapaz falou, só escutei ele falar assim: a ele não. E toma mais um, e toma, bateu. Acabamos a visita na casa da irmã, saímos para fora. Quando nós saímos fora na rua, ele estava os dois lá parados na rua. Um rapaz com a cara toda inchada e o outro parado assim. Aí eu passei: ô minha benção. Aí ele falou assim: olha, só porque vocês passaram naquela hora, ele está vivo, porque eu ia levar daqui, eu ia matar ele lá. Mas como vocês passaram e eu sou crente desviado da igreja, ele vai viver. Aleluia! Coração vai arder hoje. O medo que você está sentindo é um pouquinho de ausência. Existe um nível de Jesus, só para você entender. Tem pessoas que não vão entender o que eu estou falando. É nível de Jesus. Pode ter um pouquinho, pode ter mais, Por isso que a palavra está dizendo cheio. Porque cheio é quando chegou no limite. Mas você pode estar médio, você pode estar lá embaixo, mas tem Jesus. Então eu quero te dar uma informação sagrada hoje. Você não terá mais medo de ir naquele médico, porque Jesus, você terá certeza que Jesus está cheio em você. A imagem dele está implantada em você. Aquele concurso, aquela prova, aquela situação adversa, aquele homem, aquela mulher, aquele problema sério, hoje vai se tornar formiguinha debaixo do vosso pé. Por quê? Porque o cabeça está ligado no corpo, e vós sois corpo de Cristo, e se Cristo está em vós, o Espírito dele também. Cheio. Medo. Os que mais andavam com Jesus fecharam as portas. Fecha a janela, Pedro. Tranca tudo. Dá uma sondada. Vê se não dá para um soldado ver a gente. Tira a placa da igreja lá de fora. Porque se eles souberem que a gente está fazendo culto aqui, vão matar a gente também. Os primeiros dias, depois que Jesus morreu e ressuscitou, pior ainda. Porque enquanto Jesus estava morto, alguém estava dizendo: acabou. Acabou aquela história de cristianismo, Nazareno. Acabou aqui. Morreu o líder, morreu tudo. Acabou. Aleluia. É assim que o diabo pensa, né? Pega aí o cabeça, pega o líder, pega aí o irmão, pega aí você que é a coluna da tua casa. O diabo pensa: pronto, eu vou calar ela. Mas se ainda ele tentar calar você,
Deus vai pegar aquela pedra da sua casa, sabe aquele duro, aquela tranqueira dentro da sua casa? Deus vai usar a pedra para a glória do nome de Deus. Aí ele diz assim, tá bom, fecharam tudo, então a Bíblia vai dizer, não é eu que estou inventando, não dá tempo da gente ir lá e ler. Mas o João vai explicar claramente, eles estavam atemorizados, tinha medo ali naquilo, estavam cheios de medo. Como é que os discípulos vão sair na rua dizendo Jesus, se nem dentro da casa, eles tinham mais coragem? Porque na hora que Jesus ressuscita, alguém expande, a seita está viva. O foco não teve jeito. Tentou calar, tentou parar, mas não tem jeito. Mas você não está entendendo. Tentaram, fizeram de tudo. O inferno tentou parar, mas não tem jeito. Olha você adorando aí, olha você glorificando aí. Aonde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, aí tem testemunho, aí tem milagre, tem posteridade, tem continuação. Aí você diz, Deus, eu cheguei aqui pela misericórdia, e o Senhor está dizendo para você, a minha graça te basta. Vai fazer, ainda é pouco ainda. Os teus olhos, o que eu fiz, eu farei mais. Enquanto Jesus estava aqui, a seita estava só em Jerusalém, mas ele sabe, o Jesus que nós servimos é maravilhoso. Ele diz, eu preciso ir. Alguém pergunta, Senhor, para onde tu vai? Eu preciso ir para o meu Pai. Por que, Jesus? Porque se eu não for, o Consolador não vem. E se eu ficar aqui, todos vão ter que vir para Jerusalém. Mas se eu for e o Consolador vier, ele estará convosco. Está com você, aonde você for. É por isso que o plano era esse, sempre foi. Jesus sobe, ressuscita e sobe rápido, porque depois eu vou enviar o Espírito Santo. Imagina, tem Jesus aí dentro, aonde você for. Tem Jesus aqui em Carapicuíba, tem na Brasilândia, tem lá nos Estados Unidos, tem na África. Jesus está em todo lugar, aonde tem um salvo adorando a Ele. Tem salvo adorando a Ele aqui hoje. Então Ele está aí. Adore o Filho de Deus hoje. Aleluia. Cheios do medo. Mas Jesus apresenta-se de repente. Meu Deus, alguém assusta, um grito, meu Deus, que é isso? Alguns pensaram, ficaram fantasma, o que é isso aí? Jesus vem com aquela saudação, não tem mais, aleluia. Por que vocês estão com medo? Aleluia. Não tem medo, toca aqui, veja. Aí a Bíblia vai dizer que tinha alguém também lá cheio de dúvida. O nosso irmão Tomé, aleluia, estava cheio de dúvida. Tem como serem cheios do Espírito Santo aonde tem cheio de dúvida? Tem como ser cheio do Espírito Santo? Ainda o medo ainda impera. É por isso que tem um tempo de Deus na sua vida. É por isso que com o relógio Deus está trabalhando na sua vida. 40 dias era preciso Jesus aparecer. E o texto vai dizer, se não me falha a memória em Atos, com muitas provas infalíveis que realmente era Ele. Ele resolve esses problemas. Ele começa a trabalhar com a intimidade desses discípulos. Alguns ainda mais enérgicos. Sabe aquela pessoa teimosa? Estava cheio de teimosia. O Pedrão, mesmo vendo Jesus, ele diz, ainda vou lá pescar. Aí o Pedrão vai lá pescar, arrasta todo mundo. Tem muita gente que é assim, ela passa na frente de Deus, ela não está nem aí com a vontade do Senhor, mas o Senhor está falando para você, ainda tenho um negócio contigo nessa terra, ainda vou chamar você para o meu particular. Mesmo você sendo enérgico demais ou calado demais, o Senhor sabe como trabalhar com a personalidade de cada um. Enfim, chega Jesus para Pedro e diz, eita Pedro, tu ainda me ama. Pedro dizendo, ai, por que está perguntando isso para mim? Ai Pedro, tu me ama? E Pedro, sim Senhor, eu te amo. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele dia, eles começaram a se reunir. E Lucas, antes de Jesus subir ao céu, ele libera uma palavra e diz, olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E então, você será uma testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e a Samaria e aos confins da terra. Algo irá mudar na vida daquela sociedade de irmãos em Cristo Jesus. E eu quero vir aqui nesta noite dizer, meu pastor, aleluia, esse encontro não foi marcado porque alguém pensou, há um relógio de Deus batendo, e hoje chegou o dia, e o Senhor manda dizer neste lugar, haverá uma expansão do Senhor, haverá uma abertura de mentalidade profética na mente dos senhores e das senhoras, haverá revelação de Deus pela palavra. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Aleluia. Tempo de Deus e o lugar certo que Deus escolhe. A Bíblia vai dizer que eles começam a se reunir à obediência pelaquela palavra, mas o tempo foi passando. O maior teste na vida do ser humano se chama tempo. Aí começa a passar os dias. Até quando Jesus libera a promessa, vai passando o primeiro dia, e alguém vai dizendo, isso aí é conto de história. Alguém vai dizendo, não estou conseguindo entender o que esses irmãos querem. Fica um
lado. Aí alguém vai dizer, isso está virando realmente aquilo que o saduceu falou, aquilo que o fariseu falou, virou uma seita esse negócio, porque estão todo dia lá, e um dia Jesus nem existe mais, ele já subiu daqui, e está dizendo que vai chegar algo que a gente nem sabe o que é uma promessa que era do Pai para ele, e ele passou para a gente. Não estamos entendendo, tem muita gente que não entende o que Deus está fazendo. A Bíblia vai dizer que muitos foram embora, e foi um tempo marcante. Por quê? Porque antes de Deus encher, Deus vai esvaziar. Antes do negócio explodir, primeiro Deus faz minguar. Por quê? Porque eu tenho um tempo de Deus para testar os nossos corações. Aquilo que você deseja, meu irmão, talvez você está querendo abandonar, e o Senhor está dizendo, não abandone, você está sob o relógio de Deus, não desista desse sonho. Mas faz tanto tempo que ele prometeu, mas tem porém, quem prometeu não é juiz da terra, quem prometeu não foi o rei Davi, quem prometeu não foi o homem chamado Abraão, quem prometeu não foi o Gideão, não, quem prometeu não foi o seu presidente, não foi também, aleluia, nenhum prefeito, quem prometeu não trabalha com você, quem prometeu não é seu patrão nem seu funcionário, quem prometeu se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Levante a sua mão direita, lembra da promessa. Talvez para mim a promessa é uma, para você é outra, mas eu quero pregar ainda nesse último minuto sobre promessa. A tua promessa ainda está viva, porque quem mantém essa promessa não está morto nem sepultado, ele ressuscitou e está vivo, sentado à destra de Deus. Tem promessa na casa. Pastor Sandro, quem vive promessa, quem espera até o fim, aleluia. Se você pular fora desse barco, disse Deus para Paulo, eu falei que você ia para Roma, não falei? Falou, Senhor, mas eu estou diante de um mar que está bravo, os ventos estão batendo aqui, um acusamento de vento, está terrível isso aqui, Senhor. Aí Deus entra na mente do Paulão na noite, no sonho, o varão aparece para ele e diz assim, vai tomar café, vai ficar tranquilão, porque quem prometeu que você ia para lá é fiel e está contigo. E diz mais, quem ficar no barco com você vai viver. Levanta a tua mão, mas desculpa eu fazer você levantar a mão, é que eu quero profetizar olhando para você. Fica no barco e quem ficar com você, meu Deus, vai fazer milagre na vida dele, vai fazer milagre na vida dela. Promessa para Pedro é assim, ele dorme à noite sabendo, vou morrer amanhã, mas ele tem uma promessa na minha vida que ainda, ele disse, eu vou viver ao ponto de alguém levar pela mão. Antigamente Pedro fazia o que queria, igual a mim, a você, mas agora nós estamos na mão de Jesus. É ele que dita as regras aqui neste lugar, é ele que dita a regra na sua vida. E o diabo pode dizer, amanhã eu vou decapitar o sonho dele, amanhã eu vou decapitar o sonho dela, amanhã o sonho dela se tornará uma cabeça na bandeja, eu posso até mesmo crucificar o sonho dele. É isso que pensava o Herodes e toda a tua turma. Mas quando eles foram no outro dia para tirar o Pedro lá, para sepultar o Pedro, para esquartejar, para acabar com o sonho dele, ele já não estava mais lá, porque o anjo do Senhor já visitou, ele já estava lá na casa do papai, adorando e dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero pregar para você, tem livramento andando nessa casa, eu vejo a glória de Deus nessa casa, eu vejo Deus trabalhando aqui nessa noite ainda. O tempo de Deus vem secando, esvaziando Israel durante toda a trajetória do Egito. Todas as vezes que alguém se levantava murmurando, o Deus Todo-Poderoso se manifestava e aniquilava o motim. Vem Coreia, Pirantatã, se achando alguém, Deus vai então sai da frente, bota fogo nesses incensários, vou queimar incensário, vou queimar você junto, abro cova, abro coisa nova. Aí tá um homem chamado Moisés, falou assim, Deus está comigo. Deus abre a terra e faz uma coisa que ele nunca fez antes. Aleluia. O Senhor está dizendo para crente aqui nesta noite, faz prova de mim para você ver se eu estou na tua vida, se eu não estou na tua vida. Deserto tira, mas tem um porém. Ao passar dos anos, quando chegou no tempo da promessa, uma terra chamada Gilgal é o lugar onde pela primeira vez eles pisam na promessa. Pisou na promessa, a Bíblia vai dizer, o maná parou de cair maná, e a Bíblia vai dizer, talvez alguém pergunta, Deus, e agora o que não vamos comer? Aí o Senhor diz para Moisés, come do que já está plantado nessa terra. Chegará para a sua vida o tempo da promessa. Você não espera mais cair do céu, porque já está plantado e já está nascendo para você. Quando eles entram na terra, a festa começa. O nome da festa, a festa da colheita. Sai colhendo, sai colhendo, sai colhendo, sai colhendo, roupa candaia, sai colhendo. Quanto tempo a gente semeia? Quanto tempo vivemos no deserto, e no deserto não dá para semear, mas quando a gente chega na terra da promessa, alguém já semeou por nós, e
Fique de pé, deixa eu te entregar aqui. Vou parar. Eu posso te entregar um brinde. Eu gosto de falar essa palavra, eu gosto de ter bonito. Eu acho, né? Eu posso te entregar um brinde da palavra de Deus para você? Sim ou não, igreja? Pode, não? A palavra é essa aqui que eu entreguei. Mas eu saio de casa com um pacotinho assim. Eu falo assim, ó, um brindezinho, né? Posso entregar? Amém. Você pode crer nisso? Como? Glória! Eles entram aqui um dia em que se chamava o dia de Pentecostes. Para nós, quando a gente fala Pentecostes, nós falamos do Espírito Santo. Mas para eles lá atrás, ainda não vinha o Espírito Santo. João não conhecia ainda. Pedro não sabia. Eles foram simplesmente, era dia de Pentecostes, uma festa hebraica, uma festa judaica, que até hoje existe. Eles foram para isso, se reuniram, eles já estavam orando, mas por uma causalidade celestial. Se você voltar no relógio de Deus lá atrás, quando Israel sai do Egito, com a Páscoa, 50 dias depois, era uma festa. Não tinha colheita. Olha que interessante. Quando Deus falou, pois aí você vai fazer a festa da colheita. Mas Senhor, não tem colheita, nós estamos no deserto. Somos peregrinos. Lembra que eu falei para você repetir? Somos peregrinos. Como é que um peregrino vai fazer uma festa de ele receber a mensagem da festa antes de ter motivo para ter festa? Você vai fazer todos os anos as festas das colheitas. Mas colheita do quê? E outra coisa, além de você fazer no mesmo dia, na mesma festa, você vai fazer uma segunda festa. Diga segunda festa. Mas qual é, Senhor? É a festa das primícias. Qual é que é esse negócio de primícia? Toda primeira parte você vai ofertar. Já vai fazer esse negócio. Aí você olhar, Senhor, mas espera aí. Não dá primícia do que, Senhor? Todo ano, Moisés. Tá bom. Israel até hoje comemora 3 festas. Diga quantas festas? 3. No mesmo dia, Israel comemora 3 festas. A primeira é da colheita. Diga colheita. A segunda é a da primícia. Diga primícia. E a terceira, Israel comemora uma festa que chama para dar o bem-vindo à palavra de Deus. Para eles, o tempo que eles estiveram no deserto, e Moisés sobe um monte, e Moisés desce com as taubas. Israel comemora essa festa até hoje. A descida da palavra, a Torá, para eles é a Torá. As leis de Deus foram recebidas dentro desse período. Então eu quero aqui entregar para você, entregar para essa igreja, aquilo que o Espírito Santo me deu lá na minha casa. Eu quero que você estenda as suas mãos, porque nós estamos comemorando hoje. Se você não sabe, eles também comemoram em junho. Não sei se os irmãos fizeram isso, quem sabe? Mas a comemoração deles é em junho. Estamos no mês de junho. Aleluia! Sim ou não? Então, eu estou no mês errado. Estamos em junho ainda? Estamos no mesmo mês. Eu gosto de Deus quando Ele faz isso. O que Ele faz? Janelas de tempo. Deus trabalha com janelas de tempo. Por quê? Porque quando matam o cordeiro na Páscoa, o Filho de Deus vai morrer numa Páscoa. Tem tempo profético sobre a minha e a sua vida. Levanta a sua mão, deixa eu entregar para você. Né? A partir da noite de hoje, eu não tenho dúvida, ele fala, não estou profetizando de minha mente, estou profetizando da palavra de Deus. Seja bem-vindo na sua vida à colheita de Deus. Madres serão abertas hoje, agora aqui. Portas estão sendo abertas hoje aqui. Teu negócio que estava infrutífero hoje vai ser aberto aqui, porque você veio aqui, porque Deus marcou esse encontro, este dia aqui. Colheita significa semeadura, multiplicações. Ora, cantemos. Almas são colheita. É por isso que eu vim aqui, pastor, com toda a certeza dentro do meu ser. Uma certeza que pega cada átomo, cada centímetro dentro de mim, para falar para os senhores aqui, lá candaranha só, o tempo da colheita chegou. Adora o Senhor, adora, porque está andando dentro da igreja. Eu vejo uma eletricidade correndo esse corredor. Alai, checandaranha só. Alai, número 2, levanta
daquilo que nunca recebeu. Meu Deus. Mas quem tem para dar pode dar. É a festa da primícia. Recebe tempo de privilégios para Deus aqui hoje. A mulher estava sem nada, mas ela tinha ainda pouco de azeite, pouco de farinha. E o profeta falou: faz a primícia, porque ainda tem. Ainda tem. O diabo estava dizendo acabou, mas o Senhor está dizendo ainda tem, ainda tem, ainda tem. Levanta os músicos a mão aqui agora. Ai, vocês entregam, meu Deus, senti um toque do Espírito Santo. Vocês entregaram algo tão solene e maravilhoso ao Senhor, com as vossas bocas, com as vossas mãos. Mas se prepare, porque isso foi uma premissa, porque tem colheita de Deus sobre a sua. Deus está dizendo para alguns músicos: vou dar recursos sim. Tu me perdeu. Não tem, Senhor. Na igreja tal tem. Seria uma bênção aqui para mim também. O Senhor ouviu e está dizendo: me agradei e estou trazendo provisão e haverá colheita em primícia. Chora, cada eu vejo uma unção passando na mão, na cabeça de vocês, e o Senhor está dizendo: eu estou aperfeiçoando. Volte, Candaraia. Daqui um ano eu verei com meus olhos, eu ouvirei com meus ouvidos o que o Senhor tem para vós. Cheio, 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 cheio. Alguém vai dizer: isso é fogo de palha, isso é coisa que passageira. Mas não, meu filho, vem descendo a Torá, vem descendo o mandamento, vem descendo a palavra, vem descendo o evangelho. E essa festa não é só para colheita, não é só para prosperidade. Essa festa não será só para fruto, vai ser para a palavra também. Tem festa da palavra aqui hoje, tem palavra do Tetutano aqui hoje, tem a palavra, o comando, o controle está na mão daquele que tem. Recebe a palavra aqui agora, na soberana. Eu vou entregar de fato, mas ainda eu quero que você faça algo aqui para mim hoje. Huracana, encontre alguém que está do teu lado, só estenda a tua mão e pega na mão dessa pessoa. Huracanaia, porque quem é fiel para começar essa obra é fiel para concluir ela. Com a licença dos nossos pastores, aleluia, pegue a mão de alguém aqui hoje, pegue a mão com autoridade. Pode fechar também aí, meu amado, pode fechar esse corredor, porque tem uma unção específica para os senhores e para a senhora. Eu não sei aonde vocês vão pisar, eu não sei como será o vosso dia de amanhã. Eu só sei que a glória de Deus está sendo transmitida de vaso para vaso, de irmão para irmã. Receba nesta noite a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Tudo que vocês passou é um sinal de Deus para dizer: esvaziei, mas agora eu vou cheio. Corações cheios, corações entendidos, entendimento. Deus está abrindo o vosso entendimento, Deus está abrindo o vosso coração para a revelação da palavra e do Espírito do Senhor. Quem começou é fiel para terminar. Espírito Santo, Senhor, nesta igreja é tua, esse povo é teu, papai. Então faz conforme a sua palavra e encha teu filho, encha tua filha e manifesta sobre eles a tua glória. Pega, levanta mais um pouco a mão dele e diga para ele: receba também daquilo que eu recebo. Diga para ela: receba também hoje daquilo que eu tenho recebido. Sejam completos. A palavra cheio é completude. A palavra cheio é completo. Ninguém vai sair daqui pela metade, mancando, dizendo: não estou entendendo. Vai ser completo. A obra que ele fez é completa na tua casa. Vai ver a show que Deus está fazendo na hoje. Vai ver lá o que Deus está fazendo com